Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de domingo. Que alegria ter você conosco hoje. E o nosso tema aborda uma questão que preocupa muitas mulheres, é a inserção ao mercado de trabalho. E para ajudar a esclarecer esse assunto tão importante, nós temos uma convidada especial. Ela é fundadora da startup Se Candidate Mulher, que oferece um programa de treinamento para mulheres e conecta talentos femininos a empresas que buscam contratar. Hoje, essa empreendedora mineira insere 2 mulheres por dia no mercado de trabalho. Olha só que bacana. E ela também foi premiada por 3 anos consecutivos no Startup Awards, maior premiação do ecossistema de inovação do Brasil. Eu estou falando de Jennifer Coutinho. Seja muito bem-vinda, Jenny. Que alegria te receber. Ai, alegria minha estar aqui. Nossa, eu fiquei super feliz com você lendo essa descrição, sabe? Que às vezes a gente não tem dimensão, eu acho, né? Das coisas que a gente faz. A gente está tão imersa no dia a dia do nosso trabalho. Fiquei orgulhosa ouvindo você apresentar as candidatas aqui agora. E eu muito orgulhosa de te receber, principalmente porque aqui a gente defende, não só porque eu sou mulher também, mas porque o Instituto Ressoar faz um trabalho para contribuir com esse desempenho que as mulheres têm tido no mercado de trabalho, e a gente queria honrar esse trabalho que você tem feito, que tem ajudado com certeza e feito a diferença na vida de tantas mulheres. E a gente queria muito que você começasse falando um pouco sobre você e como surgiu a ideia de criar o Se Candidate Mulher. Legal. Eu acho muito que a gente tende a curar no outro dores que são nossas. Eu tenho essa teoria. Eu era uma mulher que não me candidatava às vagas de emprego se eu não tivesse todos os pré-requisitos. No ano de 2018, mais ou menos, eu participei de um workshop de liderança feminina e nesse workshop eu me deparei com um dado que falava: a maioria das mulheres só se candidata numa vaga quando tem todos os pré-requisitos, enquanto os homens fazem isso com 60% dos pré-requisitos. São mais corajosos, Exatamente, mais ousados, né? E naquele momento eu me identifiquei como a mulher que não se candidata sem ter todos os requisitos. E na época eu era gerente de gente e gestão numa organização. Dentro do meu guarda-chuva estava a área de RH e a área de finanças. Então eu que era responsável pelas contratações nesse lugar. Então eu também me identifiquei do outro lado, porque às vezes, mesmo quando eu abria vaga para mulher, os homens se candidatavam. E eu falei, mesmo olha que só, você colocava que era só para mulher. Mesmo se fosse só para mulher, eu falei, olha só, tem um dado que explica esse comportamento. Só que na época eu estava 100% focada no meu trabalho, vi esse dado e me identifiquei e falei, quem sabe um dia eu posso fazer alguma coisa sobre isso. O tempo passou e 2 anos depois eu saí do trabalho para buscar um requisito que me faltava. Olha que loucura, eu tinha inglês, eu tinha um inglês avançado e eu queria me candidatar a vagas que pediam inglês fluente e eu achava que eu não podia me candidatar naquelas vagas. Eu esqueci, né, desse dado que eu conheci há alguns anos atrás. E eu fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos com muito julgamento na minha carreira, porque eu larguei um cargo de liderança, eu larguei ali um momento muito bom na minha carreira. Eu fui ser au pair, que é babá. Então eu fui morar na casa de uma família americana para cuidar dos filhos deles em troca de estudo, moradia e alimentação. Então todo mundo falava, o que você está indo fazer da sua vida? É isso, que decisão é essa? Para ir atrás de um requisito que me faltava. O que acontece? Porque é isso, né? A vida nossa nunca pode ser difícil o suficiente. Tem que pandemia. Estoura. Foi comigo lá. Bem nesse ano. E aí, quando veio a pandemia, eu recebo um e-mail desses e-mails marketings do IBGE. E aí falava, atualmente temos no Brasil 8,5 milhões de mulheres desempregadas. Esse número é 2 milhões a mais do que o número de homens. E aí, nessa hora, eu lembrei daquele dado lá atrás. Eu pensei, caramba, eu tô aqui correndo atrás de um requisito que eu não precisava estar fazendo isso. E tem um monte de mulher que agora vai ficar achando que acabou, a pandemia vai jogar elas para fora do mercado de trabalho e elas não vão se candidatar em novas vagas. Então, naquele momento, a minha intenção surge de criar Se Candidate.
Mas aquela hora eu queria incentivar a mulher a se candidatar mais na vaga, mesmo se ela não tivesse todos os requisitos, tivesse 7 de 10, 6 de 10. Sim. E já que ela achava que não tinha todos os requisitos, eu ia ensinar o caminho das pedras. Então eu ia ensinar a fazer um bom currículo, ensinar a fazer um bom LinkedIn, quase ninguém usa essa rede hoje, ensinar ela a ir melhor numa entrevista. E aí é ali que começa essa jornada, assim que surge a ideia de criar esse candidato mulher. E isso por uma dor sua. Exatamente. Porque eu acho assim, as mulheres que nos assistem agora vão se identificar. Eu acho que por natureza a gente já é um pouco perfeccionista e também tem as cobranças que sempre são maiores, né? Até por conta dessa competição que há no mercado de trabalho, onde a gente vê que os homens têm muito mais oportunidades e talvez tenham porque são mais corajosos, ousados, como você mesma falou. E acho que para todas nós que se identificam muito com isso, aqui é uma lição, né? Porque foi dessa dor que você tinha, que você falou, agora então eu vou me curar e ainda ajudar outras pessoas a se curar. Eu acho que nasce um projeto tão maravilhoso, né? Exato. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro é, a carreira de uma mulher, ela não começa só na hora que a gente vai assinar a carteira pela primeira vez. É exatamente o que você mencionou, Nice. A carreira de uma mulher começa desde a hora da nossa criação, quando a gente é novinha. A menina, quando ela vai para um churrasco de família no domingo, ela tem que estar com o vestidinho direitinho, com o lacinho direitinho. E o menino, se ele tá com o joelho todo esfolado porque ele caiu de uma árvore, tá tudo bem. Então a gente ensina os meninos a se arriscarem muito mais desde muito novinhos. E a gente ensina as meninas a serem mais exigentes desde muito novinhos. Então a gente está falando de um padrão de comportamento. Então a gente tá tudo bem a gente exigir das meninas mais detalhamento e dos meninos mais correr ao risco. Mas o que a gente tem que fazer então? Incentivar, inclusive, que os meninos às vezes sejam mais detalhistas e incentivar as meninas que às vezes corram mais riscos. E o segundo ponto que eu acho que é muito importante relacionado a tudo isso que a gente está falando, e aí eu vou mudar agora para o lado de negócio que você falou, a maioria dos negócios morrem porque as pessoas criam negócios com soluções que ninguém quer usar. Então olha que interessante se a gente passar a criar negócios que solucionam dores que a gente realmente tem no nosso dia a dia, sabe? E esse seria o real sentido do empreendedorismo, né? Porque você criaria soluções baseadas nas suas próprias dores. Total. Porque todo mundo tem, não é? Aí você descobre, puxa, não sou só eu. Olha só que legal, né? Agora, eu queria que você começasse falando pra gente, a ideia surgiu e aí foi fácil? Como é que você começou esse negócio? Foi nada, não. Eu acho que assim, a gente estava até conversando nos bastidores aqui um pouquinho, né? Eu não queria empreender. Eu nunca quis empreender. Eu sou filha, você até perguntou um pouquinho de mim, né? Eu nunca falo de mim, eu sempre falo das candidatas antes de falar da Jennifer. Eu sou filha de uma mulher que me teve com 14 anos. Eu venho de uma escola periférica, no interior, de uma cidade no interior de Minas Gerais, com menos de 70 mil habitantes. Estudei numa escola no alto do Morro do Pintinho. Então, a vida inteira, eu escutei que o máximo que eu seria era mãe aos 14, como minha mãe foi. Ia repetir padrão. Total. Eu escutei que o máximo que eu seria era caixa de supermercado pela escola que eu estudei. Não que eu acho que isso seja um problema, porque eu acho que o problema é você limitar o topo de uma pessoa. Eu passei por um processo dentro da minha família, e hoje eu não tenho problema de falar sobre isso, de abuso sexual, o qual as pessoas falavam que eu nunca ia conseguir superar isso. E eu ouvi a vida inteira, Nice, você não pode, você não consegue, você não vai, não é lugar pra você. Só que a minha mãe, essa mesma que me teve com 14 anos, ela falava assim pra mim, você vai ser o que você quiser ser, não importa se o mundo te disser o contrário. Então essa Jennifer que foi construindo essa armadura ou essa casca, queria uma vida minimamente estável para não passar as coisas que a minha mãe passou. Então, apesar das pessoas ficarem falando isso pra mim, a minha mãe me mostrou os caminhos de não acontecer comigo o que aconteceu com ela e de não acreditar nisso que as pessoas falavam. Então, empreender não era uma opção, porque empreender me remetia à instabilidade financeira. E eu queria saber o meu salário, o meu VR, o meu VT, eu queria saber no final do mês. Então, no início, as candidatas elas surgem muito mais como eu vou divulgar o meu conhecimento. Eu vou abrir uma rede social. Exatamente. Eu vou fazer uma newsletter
que é quando a gente dispara e-mail em massa, e vou disparar essas dicas. Dica de currículo, dica de LinkedIn. Então, eu neguei esse candidato quase 1 ano. Eu fui fazendo esse candidato. Ela foi crescendo em audiência. Tinha uma base de e-mail de quase 15 mil pessoas em 3 meses. Eu tinha mais de 20 mil seguidores em 3 meses. Mas eu fui negando ela. Enquanto isso, toda a minha rede de apoio, falava, Jenny, esquece as suas crenças limitantes. Esquece essa história de não empreender por instabilidade financeira. Acredita nisso. Então, a primeira decisão difícil para mim foi decidir empreender. E quebrar essas barreiras que eu tinha. E aí, depois disso, acho que empreender é um desafio diário, né? O desafio muda. Você passa por desafio e aí o desafio muda. Aí você vai para outro desafio, muda. Mas hoje, o resultado que a gente tem e as vidas que a gente muda, quando eu penso, o que eu tô fazendo da minha vida, me anima de novo no outro dia, sabe? Sim. E a gente até falava, né, que, é claro, a gente não tá falando aqui romantizando, dizendo que é fácil empreender, porque não é. Mas também não é esse bicho de 7 cabeças, como muita gente fala. Dá para fazer sim quando tem propósito. Concordo. Quando você acredita no que você está fazendo e aquilo de verdade vai transformar a vida das pessoas, não tem como não dar certo, né? Concordo. Eu não tinha recurso financeiro, eu não tenho dinheiro, não venho de uma família que tinha dinheiro. Quando eu comecei a se candidatar de mulher, eu tinha exatamente 9 mil reais no meu bolso, que era um dinheiro de um trabalho que eu fiz pela própria se candidatar de mulher. E com esse dinheiro eu falei, eu vou me virar para fazer esse dinheiro acontecer. Eu nunca tive dinheiro externo, nunca tive empréstimo, nem nada. E isso foi o que fez esse candidato acontecer. Então, às vezes a gente pensa, só empreende quem tem dinheiro. Acabei de falar para vocês, eu vim de uma família toda desregulada, eu vim de uma escola que não era a melhor, escola pública a vida toda. Não tinha dinheiro. Até hoje não tenho, então assim, não é assim, sabe? É assim. Não é e assim. É possível quando a gente quer. É possível. Agora, eu queria que você me falasse, assim, os processos. Como é que você criou os treinamentos? E como é que você começou? Você falou da newsletter, mas como é que você começou a trazer essa conexão de mulheres para acreditar que você ia ajudar e que elas podiam confiar? Como é que isso tudo foi construído? Perfeito. Apesar de eu nunca querer empreender, eu sempre gostei do empreendedorismo. Então, eu fui sempre andando lado a lado do empreendedorismo. Então, por exemplo, apesar das pessoas duvidarem que eu ia conseguir passar numa universidade, na minha cidade tinha uma universidade e eu fiz administração. Então, eu sempre fui nessa paralela do empreendedorismo. Então, eu me formei em administração. Depois, eu fui trabalhar no Sebrae. Então, durante o Sebrae, eu pude orientar mais de 1.500 micro e pequenos empreendedores nas dores dos seus negócios. Depois do Sebrae, eu fui trabalhar na Associação Brasileira de Startups, que faz o que se assemelha ao que o Sebrae faz, só que para startups. Então, eu fui adquirindo esse conhecimento de gestão de negócios e de ajudar. Então, eu ajudava o outro a empreender. Eu não empreendia para mim, mas eu ajudava o outro a empreender. Caminhos. Exatamente. Então, na hora que eu tenho esse candidato na minha mão e eu tenho... A palavra, eu acho que para mim, que faz diferença quando você não tem recurso financeiro e tudo mais, é rede de apoio. E com essa galera, desde a faculdade, do Sebrae, da Associação Brasileira de Startups, eu consegui construir uma rede muito potente de apoio, de mentores, de conselheiros, de gente que me ajudou muito a tomar essas decisões. Então, quando eu decido, então tá bom, galera, eu vou empreender com esse candidato mulher. Eu já tinha um conhecimento grande de empreendedorismo, apesar de nunca ter empreendido, mas eu já tinha uma bagagem de empreendedorismo, eu sabia alguns caminhos e eu tive bons mentores e conselheiros. Então, quando eu decidi empreender nesse candidato, eu sabia que eu queria que fosse uma startup. E uma startup, para quem não sabe, é um negócio mais tecnológico, é um negócio que a chance de rendimento é mais arriscado, mas é mais rápido. E aí, para isso, eu fiz... Então, se era para entrar, eu ia entrar de cabeça. Ia ser tudo ou nada também. E aí, passado esse primeiro ano de confusão e de decisão, eu fiz vários testes, vários protótipos, de alguns produtos que eu podia ter até chegar num que eu validei. E esse produto, que é o que a gente tem hoje para a mulher, que foi o primeiro produto que a gente validou, ela é uma plataforma onde a mulher tem vários videoaulas de como fazer um bom currículo, como fazer uma boa entrevista, dinâmica, tudo relacionado a processo seletivo, que é o primeiro módulo, e o segundo módulo é ascensão de carreira. Então pensa que ela se colocou, agora ela quer ser promovida ou quer uma primeira liderança. E ela faz isso do celular, do computador, de onde ela estiver.
e ela cai numa base de talentos. Então esse foi o nosso primeiro produto. E o segundo produto depois foi exatamente essa base de talentos que a empresa acessa para contratar essas mulheres. Muito bom. Hoje a gente estava falando aqui sobre a dificuldade que as mulheres têm, principalmente de se recolocarem. Se a gente for citar alguns exemplos, tem aquelas... Começa já a dificuldade do primeiro emprego, né? Porque você tem que ter experiência, então isso já é uma coisa que barra, você jamais vai se candidatar. Lá exige, você tem que ter 1 ano, no mínimo, 2 anos, acho que eles pedem 2 anos, né? De experiência. Depois tem aquelas que saem para ter o filho e depois não conseguem voltar. Essas são umas dificuldades que a gente já sabe, mas o que você tem visto de maior, assim, que você fala, essa é a maior dificuldade? E que de repente nessa tarde a gente consegue resolver essa dor. E ainda tem mais, tem as que fazem transição de carreira, então pensa, uma pessoa que foi bióloga a vida inteira e agora quer entrar na área de tecnologia, tem as outras questões, por exemplo, de etarismo, que a sociedade tem enfrentado muito, mas eu acho que hoje elas estão muito assim, nesse sentido, né? É exatamente isso que você falou, vai depender muito da região que essa mulher se encontra, o país, ele é muito diferente. Então, se essa mulher está na região Nordeste, a característica é diferente. Se ela está na região Sul, a característica é diferente. Então, eu vou falar um pouquinho disso que você falou, porque eu acho que fica mais fácil e a gente consegue pegar esses nichos diferentes. Se é uma mulher que está indo para uma primeira experiência, independente da região onde ela está, o que a gente gosta de explicar para ela é que experiência profissional não é só carteira assinada. Então ela consegue dar uma viradinha de chave quando ela entende que, por exemplo, ela foi voluntária na igreja durante muito tempo. Isso pode ser uma experiência profissional. Não é porque ela não teve na CLT, poxa, às vezes ela aprendeu muita coisa de liderança, liderando um time de voluntário na igreja. Ou praticando um esporte, por exemplo, aprendeu muita coisa sobre trabalho em equipe. Então, para essa mulher que vai para um primeiro emprego, lembrar que estágio é experiência profissional, trabalho voluntário é experiência profissional, essas coisas acadêmicas, então acho que isso ajuda. Para essa que teve essa pausa para a maternidade, também lembrar que coisas que ela aprende durante a maternidade, ela pode usar a favor dela quando ela retorna ao mercado. Então, tenta entender quais foram as características que durante essa pausa na maternidade você pode levar como vantagem agora nessa nova rotina. Poxa, é gestão do tempo? É inteligência emocional? O que você aprendeu durante esse processo e esse afastamento? E afastamento que foi uma decisão racional sua. Sim. Durante esse. E para essa mulher, por exemplo, que está em transição de carreira, é entender que quando você está em transição de carreira, você não está dando um passo para trás. Você só está mudando de rota. Você ia para Minas Gerais e agora você está indo para São Paulo. Você não joga fora o seu aprendizado. Então, tenta relacionar o que você aprendeu nessa carreira de bióloga, por exemplo, que você pode levar para essa carreira de desenvolvedora. Porque, às vezes, tem características como trabalho de equipe, oratória e tudo mais, que vai ser útil nessa, mesmo sendo uma coisa técnica. Então, eu daria essas 3 dicas para esses 3 tipos de situações diferentes. Muito bom. Eu acredito que para a pessoa que quer fazer uma transição de carreira, e às vezes ela deseja fazer isso já com a etária também, como você falou. Sim, porque muito. Ela já está ali na faixa dos seus 40, 50... e saber valorizar tudo que ela sabe é muito precioso. E acredito que lá vocês ajudam também com isso, né? Bastante. Eu acho que a maior dificuldade, independente de qualquer setor, é o autoconhecimento, por incrível que pareça. Na sua avaliação hoje, o que você enxerga no mercado de trabalho? Eu vou falar a minha, até que a gente conversava antes, né? Tem muita oportunidade. E às vezes a gente não encontra os talentos, ou às vezes as pessoas estão mais preocupadas com o emprego mesmo, de ter ali a sua carteira registrada, aquela garantia, mas ela também não está disposta a entregar, né? Não está disposta a de verdade contribuir, trabalhar, né? Qual é a maior dificuldade que hoje você enxerga? Eu acho que cada um deveria fazer a sua parte. E eu acho que a gente reclama muito que o outro não faz a parte dele e esquece de fazer a nossa parte, de forma muito resumida. E aí, para mim, tem 3 situações. Quando a gente está desempregada, tem a situação de eu estou reclamando que a empresa não contrata mulher,
Eu tô reclamando que a empresa não contrata mulher negra. Eu tô reclamando que a empresa não contrata mulher mais 40. Só que meu currículo tá ruim. Minha entrevista tá ruim. Então não adianta reclamar que a empresa não está fazendo a parte dela se eu não estou fazendo a minha parte. Essa é uma situação. A segunda situação é do lado da empresa. A empresa vai lá e começa a falar, não, mas eu abri uma vaga e ninguém se candidatou. Eu tentei contratar mulher, onde estão as mulheres? E aí também tem o lado da empresa. Aí eu vou ver a sua descrição da vaga. É uma vaga júnior que você pede alemão, que você pede para a pessoa ter estudado na Estônia, e aí também você tem que me ajudar. Não adianta você reclamar que a pessoa não se candidata na sua vaga se você constrói uma vaga que é uma missão impossível. Então tem essa situação. E aí na terceira situação, que eu acho que é a situação de ascensão de carreira, não adianta reclamar que você não é promovida, que você não tem oportunidade dentro da organização, se você também não está fazendo a sua parte. Existem 3 tipos de profissionais numa empresa. O que faz menos que o esperado, o que faz o que é esperado e o que faz mais do que esperado. Qual que a gente acha que se destaca? A resposta ela é meio óbvia. Se destaca o que faz mais que esperado. E além disso, eu tenho uma coisa aqui para contar, uma novidade, uma caixa preta para falar. Muito bom, adoramos novidades. É promovida, não é a pessoa que manda bem no que ela faz. A pessoa que é promovida é a pessoa que está pronta para o próximo passo. Então você não vai ser promovida porque você está mandando bem no que você faz. Se você é um analista e você quer ser promovida para gerente, você tem as características de ser gerente? Então acho que essas são as 3 situações assim, para a gente avaliar. Então, em resumo, é exatamente o que eu falei. A gente tem que parar de reclamar que o outro não está fazendo a parte dele antes de ver se a gente está fazendo a nossa parte. E até para preservar esse profissional, porque às vezes é um ótimo profissional. Quantos que a gente conhece foram promovidos e em seguida foram até desligados. Exato. Porque não estava pronto para assumir uma responsabilidade maior e é aquilo, tem o ônus, né? Tem o bônus, na verdade, e também tem o ônus. Às vezes você não está preparada, você só está preparada para o bônus. Exato. De ter o cargo, de ter o benefício, mas as buchas, vamos ser bem claros em falar, que vem junto nesse pacote. Será que a pessoa está preparada para assumir isso, né? Então, eu acho que se preparar seria o melhor caminho, né, Exato. Jenny? Muito bem. Agora, assim, eu queria que você falasse dos resultados que você tem lá, porque eu sei que você tem uma história e resultados de mulheres e alguns exemplos que você pudesse compartilhar aqui com a gente. Hoje, gente, eu tenho muito orgulho, né, de falar dos nossos resultados. E aí eu aprendi também que, aí sim, como uma mulher num mercado que é majoritariamente masculino, que é o de tecnologia e inovação hoje no país, eu até aprendi que os resultados, às vezes, têm que chegar na sala antes do meu nome. Então, eu aprendi a falar mais sobre esses resultados. Hoje, as candidatas emprega, né, como você mencionou ali no início, emprega ou promove pelo menos 2 mulheres por dia. E eu gosto de falar o pelo menos, porque tem dia que é 8. A gente já chegou a dias que foram 20 no mesmo dia. Que bacana. Exatamente, mas é pelo menos 2 por dia. Então, acho que esse é o meu favorito, é o meu indicador favorito. Mas a gente, né, mensalmente, a gente tem um alcance, né, de conteúdo, de impacto de todas as nossas redes de 700 mil pessoas já, né, do tamanho que a gente chega, da nossa base e tudo mais. Além disso, a gente já tem hoje pelo menos 42 empresas bem grandes, que consomem da nossa base, que consomem dessas mulheres que a gente capacita, que contratam essas mulheres ou promovem essas mulheres que elas já contrataram com a gente e agora estão trabalhando na ascensão dessas mulheres ali dentro, né? Eu tenho muito orgulho de falar esse número, né? Porque são empresas que estão bem engajadas, né? Em trazer mais equidade de gênero para dentro das suas, dentro dos seus times. E no último ano a gente teve um feito que foi um feito de muito orgulho para a gente dentro do mercado de startups. A gente fala muito sobre investimento, né, em negócios. E somente 0,2% das startups fundadas por mulheres conseguem investimento. É um número muito baixo. Muito baixo. E no ano passado a gente conseguiu levantar 1,2 milhões de investimento nas candidatas mulher. Que bacana. E para mim foi entrar para essa estatística foi um feito muito importante. Foi muito difícil
Eu tive que tirar umas férias depois, assim, meu Deus do céu. Teve que trabalhar muito. Nossa Senhora! Mas foi um feito muito bom, porque do outro lado, eu recebi mensagens e mais mensagens de pessoas falando e mulheres falando, caramba, é possível, caramba, dá pra fazer. E do outro lado, a gente consegue agora impactar ainda mais mulheres, né, nesse sentido. Então, esses são os resultados que a gente tem tido, assim. Que maravilha, parabéns, viu? Obrigada. Como que você enxerga daqui para frente, né, a se candidate mulher? Como é que você imagina que ela vai estar? Os planos que vocês têm, o que vocês têm lá de novidade que você espera acontecer, que a gente pode esperar? Eu acho que a gente está só começando, assim. No Brasil, o número de desempregadas já diminuiu, desde aquele dado que eu falei para você. Hoje, atualmente, a gente tem 6,6 milhões de mulheres desempregadas, mas ainda assim é um número muito grande. E eu quero chegar em cada uma dessas mulheres, né? Se eu posso chegar em 6,6 milhões, eu não quero chegar só em 700 mil no mês. Então, a gente ainda tem muito caldo, né, para dar, para chegar em 6,6 milhões. Então, quando a gente fez essa rodada de investimento, a gente tinha 3 grandes objetivos. O primeiro é crescer o nosso time, a gente era um time muito pequeno e para aguentar toda essa operação, então a gente queria crescer mais o nosso time para ter uma máquina maior de vendas. O segundo objetivo era chegar a mais mulheres, então aumentar investimento em marketing e dar mais acesso da Academy para mais mulheres. Então quem for acessar o nosso site depois vai ver que o acesso hoje está gratuito para realmente mais mulheres chegarem. E o terceiro objetivo é investir mais em tecnologia nesses próximos anos para conseguir alcançar mais e mais mulheres com esse candidato mulher e mais empresas, né, consumindo da nossa base. Muito bom. E assim, qual o posicionamento de vocês frente a esse processo que a gente vê aí, esse movimento que a gente vê da questão da diversidade? Porque a gente não gosta nunca de falar que existe uma competição entre os homens e as mulheres, porque a gente não tem que enxergar os homens como nossos adversários, de jeito nenhum. Nossos aliados, é o contrário, né? Só que existe, a gente sabe que existe, qual é o posicionamento de vocês em relação a isso? Concordo plenamente. A gente nunca prega sobre superioridade feminina nas candidatas mulher. A gente quer ter minimamente o mesmo espaço. A mulher aqui no Brasil, ela pode trabalhar sem autorização do marido apenas no ano de 1962. Então, a gente está falando de 60 anos atrás. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando esse dado? A maioria das pessoas que estão assistindo talvez não saibam disso, né? 60 anos atrás, a gente tinha que pedir autorização. Eu teria que pedir autorização do meu marido para eu trabalhar, para eu exercer o meu direito de trabalhar. E se ele falasse não, você não podia desobedecer. Eu não poderia. E o que isso quer dizer? Por que eu estou falando esse dado? Eu estou explicando que a gente entrou tarde no mercado de trabalho. E isso trouxe consequências para a gente. Os homens já estavam no mercado há muito tempo. Hoje, para a gente ter o mesmo número de homens e mulheres no mercado de trabalho, e olha aqui, gente, eu não estou falando de superioridade, eu estou falando de ter o mesmo número. A gente precisa de 200 anos, segundo dados do mercado internacional, do FMI, do Fundo Monetário Internacional. 200 anos para a gente ter o mesmo número. As candidatas de mulher não pregam superioridade, a gente não acha que as mulheres são melhores que os homens, a gente só quer ter minimamente o mesmo espaço. Então é isso que a gente fala. Então a gente explica para as empresas que times diversos, e aí já tem vários dados da Harvard, da McKinsey, Michael Page, que mostram que diversidade, times que são diferentes e pensam diferente, são mais criativos e geram mais inovação. Então a gente trata muito mais a diversidade como um assunto de negócios do que um assunto de responsabilidade social. Então eu explico para eles que, um dado da McKinsey, por exemplo, empresas que têm times mais diversos tendem a lucrar 26% a mais do que empresas que têm times que todo mundo pensa igual. Então eu estou falando de um papo de negócios, eu não estou falando de um papo só de responsabilidade social. Então esse é o posicionamento desse candidato mulher. A gente não aponta dedo, a gente aponta solução. Esse é o nosso posicionamento. Muito bom, eu compartilho dessa mesma ideia. Até porque a gente tem pessoas extraordinárias. Eu sempre falo que a gente tem que procurar se conectar com essas pessoas. Não importa se é homem, se é mulher. Ou você precisa estar com pessoas que pensam como você no sentido de querer construir, de crescer e unir, né, o saber de cada um para que a gente
venha fazer acontecer, seja o que for que a gente estiver produzindo, né? E esse trabalho com mulheres, além dele ser, na minha opinião, assim, você está contribuindo com toda a sociedade, porque você sabe que a mulher é responsável por grande parte de tudo que acontece no nosso dia a dia. Você vê que a mãe, ela é a que coloca a paz em casa, ela que faz com que tenha harmonia. Às vezes, quando é uma situação mais vulnerável, ela consegue dividir o pouco que tem para todo mundo, fazer com que os filhos se sintam iguais, né? Então, a mulher, ela tem um papel fundamental na sociedade. Agora, imagina quando a gente trata essa mulher com dignidade, dá oportunidade, o que ela não faz, né? A gente é metade da população e gerou a outra metade da população, né, nisso. E eu acho que tem um outro dado também, eu gosto muito de falar dado, né? Tem um outro dado que ele fala que as decisões de consumo, né, quem toma as decisões financeiras dentro de um lar, em sua maioria são as mulheres. Então, uma empresa também que quer ter consumo, né, que as famílias consumam seus produtos, os seus serviços, as suas audiências, quer ter a mulher do lado dele também, né? Dessa empresa também. Tem que investir na mulher. Então tem que investir nisso também. Eu tenho homens no meu time, então as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso. O time das candidatas mulher não é só de mulher. Eu tenho homens investidores das candidatas mulher. A maioria dos meus clientes, quem assina contrato das empresas, são homens. São homens. Então, eles são meus amigos, eles são meus aliados. Eu não consigo resolver o problema da desigualdade de gênero no mercado sozinha, não. Eu preciso de cada homem que está assistindo a gente também, do João, do Matheus, do Pedro, de todo mundo que está assistindo a gente também. Sozinha a gente não vence essa batalha, não. Não, por isso que tem os dois, né? Exatamente. Deus já criou para que tivesse essa parceria, né? Extraordinário. Agora, eu queria que você desse um conselho para quem está querendo se recolocar no mercado de trabalho. E agora pode ser para homem ou para mulher, porque você também tem essa expertise, né? Às vezes está assistindo aqui os homens também e a gente não está fazendo um programa só para as mulheres, tá? A gente sabe que vocês também estão tentando se recolocar e a gente falou muito aqui sobre as habilidades, as soft skills que tanto se fala, né? E talvez seja isso que está te atrapalhando aí na hora da entrevista e até mesmo do currículo, né? Ela é expert, vamos escutar. A gente fala muito que a chave disso tudo parece meio clichê, mas é o autoconhecimento. A gente insiste muito nisso. Não adianta querer ir direto para um currículo. As pessoas falam assim, eu quero um modelo de currículo. Você pode ter o melhor modelo de currículo se você não souber preencher ele da melhor forma. Então, a fase número 1, a diferença das pessoas que se recolocam hoje das que não se recolocam é as que se conhecem muito bem. Então, se conheça muito bem, saiba o que você manda muito bem e o que você manda muito mal também, para você saber destacar os seus pontos bons. Não vai colocar a luz onde você não deveria, você aqui não tanto. E o óbvio nunca é óbvio, as pessoas não entendem isso nisso, eu já aprendi isso. Então, antes de querer um bom modelo de currículo ou um passo a passo de uma boa entrevista, faz a parte antes. Arruma a casa, sabe? Eu faço sempre a analogia que quando você vai receber uma visita na sua casa, mesmo que você dá uma varridinha para debaixo do tapete, você não vai dar uma arrumadinha? Então, se você quer receber uma visita de uma pessoa que vai te recrutar, arruma a sua casa antes. Então, faz esse trabalho. O que você é muito bom? Assim, e eu tenho certeza que tem coisa que você é muito boa em algumas características. E que a pessoa está procurando exatamente isso. Soube o que você é muito bom, aí sim é a hora de você fazer um bom currículo. E aí tem modelos incríveis, inclusive lá no site das Candidatas Mulher tem um modelo que homem ou mulher pode usar, é gratuito, qualquer um pode baixar. Aí sim, autoconhecimento é a chave de tudo. E aí, sabendo que você manda muito bem, dá a luz pra isso. Aí sim você vai preencher um bom modelo de currículo, aí sim você vai criar um perfil lá no LinkedIn, quase ninguém usa. E, olha, hoje mais de 60% dos recrutadores dizem usar o LinkedIn. E aí sim você vai treinar para uma entrevista. Mas eu diria que a chave de uma pessoa que está conseguindo emprego hoje, para quem não está conseguindo, ela se conhece muito bem. E aí, o segundo ponto, ela se comunica muito bem. Eu já vi gente que era muito melhor tecnicamente, perder vaga para uma pessoa que era menos tecnicamente, mas que se vendia muito bem. Se comunicava melhor. Então a comunicação está sendo importante aí, viu? E eu já vi também não permanecer, não passar da experiência, porque não se comunicava e tinha um conhecimento extraordinário, né? Exato, mas tem uma máxima no mundo, entre nós, pessoas que contratam,
que é muito mais fácil a gente ensinar uma competência que é técnica, então ensinar uma ferramenta, ensinar para fazer alguma coisa, do que ensinar uma competência que é um comportamento. Então hoje a gente está preferindo ensinar a ferramenta, Excel, dados, etc., do que ensinar comportamento. Então acho que fica essa dica aí também para as pessoas, sabe? Nossa. Olha, dica de ouro. Essa é. Essa aqui a gente não ouve em todo lugar. Não ouve mesmo. É uma dica de milhões, não é? Eu compartilho disso e quero contribuir também. Quero dizer para você uma coisa, um segredo também, só entre nós. Olha, eu vou falar isso com muita verdade. Cada empresa, e eu estou falando de pequenas, médias, grandes, sem brincadeira, possivelmente você vai ter ali dentro, se não me engano, 10% do que é o quadro deles de colaboradores precisando de bons profissionais. Essa história que a gente sabe, há desemprego, mas quando você vai ver quem está desempregado, quem não está preparado. E quais são essas vagas? Para pessoas que estão querendo exatamente entregar o melhor delas e resolver o problema da empresa, como a gente falou aqui. A empresa jamais vai te contratar por caridade, só para te dar uma vaga, e porque ela é boazinha, então ela fala, eu vou abrir aqui uma oportunidade. Talvez no passado isso tenha acontecido, hoje não mais. Então se você está interessado em resolver um problema e está disposto a receber um desafio e falar, é comigo, eu sempre falo, bate aqui e fala, é comigo, você fica tranquilo que não vai faltar lugares disputando por você. E eu tô falando isso como presidente de um instituto, que eu não tenho um quadro grande, e até aqui a gente tem oportunidade. Agora você imagina uma empresa grande que tem desafios lá e todos eles estão desesperados por perfis de mulheres, inclusive, homens também, mas mulheres dispostas a ir lá e resolver o problema. Então é aquele empreendedorismo no seu CPF, entendeu? Porque às vezes você não é empreendedora de abrir lá um CNPJ e tudo mais, mas você empreende no negócio de outra pessoa, traz resultados extraordinários e é muito bem paga, muito respeitada por isso, muito reconhecida por isso. Então fica essa dica aqui, viu? Essa é mais uma de milhões aqui. Isso aí tem nome, chama intraempreendedorismo. Tem uma forte linha de pensamento, né, de colaboradores que fala disso. E eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu recebo todos os dias pedidos de emprego falando assim, eu não tenho dinheiro para comer, me ajuda, me contrata. E parece duro quando a gente fala isso, mas eu não vou te contratar por dó. Talvez eu vou fazer uma vaquinha para te ajudar. Talvez eu vou a gente nem pode, porque... É isso. Talvez como que eu vou pagar você depois se você não traz o retorno? Se você é uma amiga minha, talvez eu vou fazer um empréstimo, talvez eu vou fazer uma vaquinha, mas eu vou contratar uma pessoa que cumpre as habilidades que eu preciso para aquela vaga. Exatamente. Então, se você está passando por essa dificuldade, me mostra que você cumpre as competências da minha vaga. Mas se você chega para mim me pedindo para te contratar por dó, você fecha uma porta comigo. Nenhuma instituição filantrópica vai fazer isso, a não ser que a missão dela seja dar emprego para as pessoas, eu não conheço. Não. Mas a gente precisa resolver problemas, tá? E resolver problemas é muito bom quando a gente gosta de servir. Será que a gente está disposta a servir, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, dadas todas essas informações, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, dos perfis das empresas que te procuram lá, para a gente saber quem pode te procurar. E aí depois você vai falar quem são as mulheres que podem te procurar também, né? Qualquer um, brincadeira. Hoje a gente tem um perfil muito que é voltado para empresas que se importam com esse tipo de questionamento, com esse tipo de decisão, que querem aumentar os seus quadros de mulheres. Então, por exemplo, hoje, quais são os 4 tipos que procuram muito a gente? Empresas que queiram aumentar seu time comercial, porque é uma área que costuma ser predominantemente masculina. Empresas que queiram aumentar seu time de engenharia, seu time de finanças e seu time de tecnologia, porque são 4 times
muito masculinos. E aí, onde falta uma coisa, eu quero aumentar, né, popular de mulheres. A gente tem isso aqui e aí eu preencho 90% das empresas são nesses quatro perfis. E aí 10% eu ainda assim tenho aquela empresa variada que procura uma vaga de marketing, uma vaga de administrativo e tudo mais. Mas em geral é essa e lógico que não é coincidência porque é isso, é onde tá faltando mais mulher, né? Então é muito nesse perfil. Mas hoje qualquer empresa que queira aumentar o seu quadro de mulheres ou promover, e quando eu falo promover pensa numa empresa que tem empacado, a gente fala empacado mesmo, um grupo de mulheres analistas há muito tempo. Aquela mulher que está ali há 3 anos no mesmo cargo e não desenvolve a carreira. A gente pega essa mesma metodologia que a gente usa e utiliza internamente, como se fosse um recrutamento interno. Olha, e aí a gente consegue mostrar dessas que estão 3 anos ali, vai, mas não vai, vai, mas não vai, a gente consegue falar, olha, desse grupo aqui de 20 analistas, assistentes que você tem agarradas aqui nesse lugar, essa aqui tem perfil de subir. Então esse é o perfil de empresa que a gente tem. E mulheres, hoje, a gente pega mulheres que tenham pelo menos ensino médio completo e que tenham interesse, né, em buscar uma recolocação profissional. Então, ela pode estar desempregada ou ela pode estar trabalhando insatisfeita onde ela está, então ela quer uma mudança de emprego. Uma mulher que está em transição de emprego também, ou uma mulher que está já no emprego há algum tempo e quer ser promovida, que é a sua primeira liderança, sabe? Que é esse estágio, assim. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que Obrigada. A gente conseguiu aqui desvendar para as mulheres muita coisa e para os homens também. Claro. E eu tenho certeza que a partir de hoje, quem está numa empresa e que está esperando a promoção, vai buscar agora as habilidades para isso e também se recolocar, né? Essa é a nossa intenção aqui hoje. Eu queria que você agora falasse diretamente para elas o que arde o seu coração, porque eu sei que você falou o que eu perguntei, mas você trabalha já há muito tempo, é um trabalho que você iniciou de forma voluntária, que você conseguiu transformá-lo num belo exemplo de empreendedorismo, né? E que está fazendo a diferença, e o seu público que, né, te assiste agora, o que você tem para dizer para eles que você agrega já com o que você está fazendo, mas que a partir de hoje eles vão poder se beneficiar disso, até te procurar lá. Eu acho que eu queria voltar no que eu falei ali no início, que foi o que a minha mãe falou pra mim, sabe? Nós, como mulheres, independente se você teve uma criação difícil ou se você teve uma criação muito bem sucedida, uma excelente educação e tudo mais, a gente ouve o tempo inteiro, você não pode, você não vai, você não consegue, e a gente vai continuar ouvindo esse tipo de coisa. Então, acho que o que eu gostaria de dizer é que você vai ser o que você quiser ser, não importa se o mundo disser o contrário. Só que você vai ter que acreditar nisso. Porque se você não acreditar nisso e acreditar nessas vozes ou nesses desafios que vão vir aí ao longo do dia, numa dessas, a gente pode não conseguir conquistar os nossos objetivos, mas a gente consegue. E se você achar que não consegue sozinha, tem por aí uma rede de apoio que pode te ajudar. Pode ser esse candidato de mulher, mas existem várias outras também. Então, acho que essa é a mensagem final que eu queria levar para elas. E a rede de apoio é tão grande hoje que você tem ali já, né, na ponta dos dedos. Às vezes, antes a gente precisava dos encontros presenciais, agora não, né? Online fica muito mais fácil. Até a pessoa que não pode, às vezes, sair, né, por questão, tá limitada, às vezes por causa da saúde, ou às vezes porque não tem condição mesmo. Tem mulheres que às vezes não tem nem dinheiro para sair para procurar. Então, você já consegue fazer online, e isso adiantou muito a nossa vida, né? É verdade. Então não tem desculpa pra gente ir atrás, né, Jenny? É verdade. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui contar a sua história e trazer tanto conhecimento que agregasse na vida dessas mulheres maravilhosas que nos assistem. E parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, e sempre que você puder, tiver novidade, volta aqui para contar pra gente. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que se a gente mudar a vida de uma mulher que esteja assistindo a gente aqui hoje, ou de um homem que esteja assistindo, já vai ter feito muito sentido pra gente. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, muito obrigada por seu tempo, por sua audiência, por seu carinho com a gente aqui todo domingo. Se conecte com a Jenny, ela vai deixar o @. Você quer deixar algum site, quer falar
do site, do arroba ou LinkedIn? Pode falar dos seus contatos? Claro, para achar Se Candidate Mulher é www.secandidatemulher.com.br e aí lá acha as redes sociais, tudo certinho para seguir a gente. Muito bem. Então siga a Jennifer, entra lá no site, se cadastre. Eu tenho certeza que isso vai te abrir as portas, além do conhecimento que ela vai adquirir, né? Porque tem muito conteúdo lá para a gente também aprender e isso é muito bom. E muito obrigada por sua audiência. Siga a Jenny, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.